O lobisomem de Praga. A capital da República Tcheca é sem dúvida uma das cidades europeias mais lindas, e com mais histórias e lendas. Basta dar uma caminhada de 15 minutos pelas ruas da cidade, e já nos sentimos dentro dos cenários dos contos medievais. Eu e minha esposa ficamos hospedados na casa de outro casal que estudou letras com ela em Belo Horizonte. Eu sou o Júlio, e contarei um breve resumo de um relato de lobisomem para vocês. Em 2004, visitamos esse casal de amigos que mencionei, o Jean e a Audrey. Num determinado dia, fomos até a casa dos pais da Audrey. Era uma grande propriedade, ficava perto de um bairro de judeus. O seu Ernest, pai dela, me disse como era a região em 1938, quando ele era um menino, e falou que tinha várias histórias que seu avô e seus pais lhe passaram. Perguntei a ele se havia alguma em especial, se alguma tinha lhe marcado. Ele me disse que são muitas as lendas e histórias em Praga, mas a que mais lhe marcou, não é famosa, é uma história mais reservada em função dos envolvidos. Marcou muito ele, porque ele presenciou, ainda menino, quando tinha 10 anos de idade. Ele me disse: "Caro Júlio, vou lhe contar a história do lobisomem de Praga." Eu disse a ele: "Que legal, seu Ernest, eu gosto muito de contos e de filmes de lobisomens." Ele respondeu: "Caro Júlio, vou narrar a você o que aconteceu, só que isso não é um conto e nem tampouco um filme, isso é um caso real. Eu era menino, mas lembro até hoje muito bem das pessoas envolvidas." A princípio eu sorri, educadamente, mas logo fiquei sério, dado o olhar que o seu Ernest fitou em mim. Ele esticou o braço e apontou para o entorno de um campo e começou a narrar. Vivia ali naquela região, uma família de camponeses, todos muito trabalhadores. Eram 5 pessoas, um casal, 2 filhos homens e uma filha menina. Eles plantavam e produziam leite e queijo, e negociavam seus produtos no bairro judeu, tinham muitos clientes. Bor, o filho mais velho, era um jovem trabalhador, muito forte e formoso, trabalhava com seu pai desde pequeno. Embora não fosse estudado, era muito esperto para negociar e aprendia qualquer coisa muito facilmente, além de ser super simpático e com uma conversa afiada. Logo, Bor caiu nas graças das moças judias, as quais não podia nem iniciar uma conversa. Os judeus não permitiam que seus descendentes se relacionassem com pessoas que não fossem da sua linhagem. Imagina namorar e casar, isso não era permitido por eles. Mas a mesma esperteza que ele tinha para os negócios, ele tinha para namorar. O problema é que ele era um pouco atrevido demais, ele não podia sequer conversar com as moças, mas tinha 2 namoradas, uma de um lado do bairro e outra do outro lado. O tempo passou e as 2 moças apareceram barrigudas, e ao mesmo tempo, foi um escândalo total no bairro. Os pais das moças não aceitavam o fato delas terem quebrado todas as tradições, terem dormido com um homem sem serem casadas, sem ser da mesma linhagem e ainda por cima fornicário e bígamo. A vida das moças foi arruinada ali, seus filhos não seriam bem-vindos, nenhuma delas se casaria com Bor e sempre seriam olhadas como mulheres fáceis e imorais. Pelo outro lado, Bor estragou os negócios da sua família também, pois os judeus não negociaram mais com seus pais, ele não pôde mais ajudar na produção e plantio e foi obrigado a se mudar para o interior, onde moravam seus tios. Os irmãos das moças queriam matá-lo. O que contavam na cidade é que os rabinos amaldiçoaram Bor, onde quer que ele estivesse,
ele teria uma maldição sobre si. Nasceram de ambas as moças, 2 meninos, com uma diferença de 3 dias apenas, pareciam irmãos gêmeos, os dois tinham as características de Bor. Nessa mesma fase, aconteceram algumas coisas intrigantes na região. A família de camponeses se aprumou novamente, começaram a produzir mais e mais, assim como era na época em que Bor trabalhava e negociavam sua produção em outros bairros. Um lobisomem apareceu na região, todos estavam aterrorizados e com medo da criatura, ele era visto de tempo em tempo, perto das casas das mães dos filhos de Bor. E não era só isso, a terra de plantio da família de Bor, em noites de lua cheia, amanhecia arada, preparada para o plantio, época propícia para as culturas que eles plantavam. O irmão mais novo de Bor, só tinha o trabalho de assentar as sementes. O pai de Bor disse ter visto uma criatura descomunal arando a terra com as garras, numa velocidade incrível e com uma força nunca vista. Ele disse ter certeza que era seu filho mais velho, pois a maneira como a criatura mexia na terra, era igual à maneira como Bor mexia. O lobisomem dava alguns desfalques nos galinheiros e currais do bairro judeu, de vez em quando, pregava uns sustos nas pessoas, mas nunca feriu ou matou nenhum humano. O que eu me lembro muito bem, caro Júlio, é que em noites de lua cheia, ouvia o uivo triste e solitário daquele lobisomem, apavorava todos os moradores aqui da região. Todos diziam que era Bor amaldiçoado, e que deveria levar pelo menos 7 anos para ele se livrar. A família de Bor vendeu as terras 6 anos depois do nascimento das crianças. Eles compraram outras terras no interior, onde Bor tinha ido morar. Coincidentemente ou não, o lobisomem apareceu mais umas 5 vezes em noites de lua cheia e nunca mais ouvimos aqueles uivos. Nunca mais, nem Bor e nem seus familiares foram vistos em Praga. Eu sempre pensei nas crianças, nunca conheceram o pai, que pagou um alto preço pelos seus erros de juventude. O mais incrível de tudo, é que os irmãos, filhos de Bor, cresceram juntos no bairro, se davam muito bem, eram muito parecidos fisicamente e tinham a mesma maneira de agir de Bor. Também eram melhores amigos, estavam sempre juntos, um defendendo o outro e se ajudando. Ambos na idade adulta, deixaram o bairro judeu e se casaram com moças não judias, quebraram todas as tradições sem nenhum ressentimento. Bor não era um rapaz ruim e muito menos as moças que ele seduziu, mas que pelas circunstâncias da vida, pagaram um alto preço juntamente com suas famílias. Essa é a história, caro Júlio. O que você tem a me dizer? Realmente, é uma história triste, seu Ernest. O grande erro do rapaz, na minha opinião, foi ter se envolvido com 2 moças ao mesmo tempo. Tudo na vida tem as suas consequências. Fiquei triste por todos os envolvidos. Depois de ouvir esse relato do seu Ernest, eu, minha esposa e o casal de amigos tchecos, passeamos pelo bairro judeu e pelo campo onde era a propriedade dos camponeses. Tentei entrar um pouco na história, que por sinal, ficou para sempre na minha mente. Esse foi o meu relato sobre lobisomem. Fiquem em paz.